Boa noite, Thiago do Jornal Um Só Corpo. E eu estava trocando aqui as notícias do site www.jornalumsocorpo.com. Acesse, tem notícias, tem palavra. E eu achei uma notícia bem interessante, queria compartilhar, que é o entendimento que muitos têm e muitos não têm, que vale a pena a gente entender essa passagem. Nessa notícia está escrito: coronavírus não é plano de Deus, e sim resultado do pecado humano. Então está falando que aqui o coronavírus não é plano de Deus, e sim o resultado do pecado da humanidade. Isso é uma grande verdade, porque Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar e cultivar do que é de Deus, porém ser guiado por Deus, estar embaixo da autoridade do Senhor. Como agora. Agora, aqueles que entendem o plano de Jesus Cristo, nós temos que estar sendo guiado pelo Espírito Santo em nome de Jesus, para cooperar com a obra de Deus. Aqui em Gênesis 2,15 diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar e cultivar do que é de Deus. Porém o homem desobedeceu e foi expulso da presença de Deus. Mas em Cristo Jesus nós temos a oportunidade de estar na presença de Deus e fazer o certo. Porque na palavra diz também, em Gênesis 3,17, se eu não me engano, que o homem começou a plantar ervas daninhas e abrolhos, que é o pecado. Então nós estamos plantando no mundo o pecado. Pecado, doença, enfermidade, tudo que é do mal. Mas quando a gente está enraizado em Cristo Jesus, mente transformada, atitude em Cristo Jesus, através da palavra dele, nós vamos fazer o que é certo. E é pela obediência. É mais ou menos, nós vamos ser guiados. Nós temos que entender que nós não podemos mais fazer a nossa vontade, sim a vontade da palavra de Deus, que vai nos levar para a vida eterna. Nós precisamos entender essa verdade. No livro de Eclesiastes diz que é tudo correr atrás do vento. Nos capítulos, acho que 1, 2, 3, acho que até mais, fala muito de correr atrás do vento, que é vaidade. Então, se a gente for ver agora que as coisas estão ficando mais difíceis, estamos aí no primeiro momento de Mateus 24, que é o princípio das dores, as coisas estão difíceis. Então, muita gente está em casa, você pode ter dinheiro, pode ter empresa, pode ter carrão, pode ter tudo, mas se você sair na rua, o vírus pode te pegar e acabar com tudo isso. Então, o que adianta correr atrás do vento? Como Deus fala na palavra dele em Eclesiastes, é tudo correr atrás do vento. Em Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino dos céus e a minha justiça. Buscai primeiro o reino dos céus e a minha justiça. E essas coisas vos acrescentarei. Essas coisas são a prosperidade. O que é prosperidade? É Deus te dar aquilo que te falta, não te dá riqueza para você acumular. Por quê? Porque em Eclesiastes 3 diz para a gente buscar as coisas do alto e não as coisas terrenas mais. Eclesiastes 3, Colossenses 3. Em Colossenses 3 diz para a gente buscar as coisas do alto e não mais as coisas terrenas. Mas as pessoas precisam entender essa palavra, essa verdade. Não viver mais para si, para as coisas do mundo. Hoje, infelizmente, muita igreja, as pessoas aceitam Jesus e continuam buscando as coisas da terra. Muita igreja, muito pastor. Nossa, eu já fui em várias igrejas, a gente vê na televisão. Ano da prosperidade. Muita coisa relacionada com o mundo, com a terra. E não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos cooperadores da obra dele, para que a obra dele cresça como um edifício e a gente brilhe como uma luz em Cristo Jesus aqui nessa terra e venhamos ajudar a cooperar com a obra de Deus para que muitos entendam o Evangelho de Cristo e vivam para Cristo Jesus. Então, cada vez mais agora, daqui para frente,
nós vamos entender que o correr atrás das coisas desse mundo é correr atrás do vento, não vale a pena. Mas o que vale a pena é buscar as coisas de Deus, buscar as coisas do alto, do reino de Deus em Cristo Jesus. As pessoas questionam muito, falam muito, mas não conhecem a palavra de Deus. Em Provérbios 21:16 diz que meu povo, por falta de entendimento, está na congregação dos mortos, que é o inferno. Meu povo, por falta de entendimento, está a caminho da congregação dos mortos. Então quer dizer, as pessoas estão dentro da igreja caminhando para o inferno, porque estão fazendo a sua vontade. Aceita Jesus, estão tendo a oportunidade, através do Espírito Santo que vive em nós, através de Cristo Jesus, de transformar a sua alma novamente numa alma vivente. Mas não, elas estão buscando as coisas do mundo. A preocupação é ter mais dinheiro, coisas do mundo, e não as coisas do reino de Deus. Então, nós precisamos ter essa mentalidade, essa metanoia, mudança de pensamento. Romanos 12:2. E não se conformar com esse mundo, mas transformar nossa mente para que podemos compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que é a gente servir ao Senhor Deus em nome de Jesus e cooperar com a obra de Deus. Verdadeiramente, essa notícia excelente é do pastor Franklin Graham, parente do Billy Graham, e é uma grande verdade. Nós estamos colhendo o que a gente plantou. Então está na hora da gente mudar a nossa plantação para a gente colher coisas na eternidade com Deus em Cristo Jesus. Só para finalizar, eu já falei aqui num outro vídeo, mas eu acho tão interessante 2 Coríntios 4, que fala que nós somos vasos na mão de Deus. E no último versículo fala que para a gente não andar das coisas que se podem ver, nas coisas transitórias, mas sim olhar para as coisas eternas. E as coisas eternas é a palavra de Deus. Amar a Deus, temer a Deus, porque Deus, Ele é o único que pode matar, que pode nos mandar tanto, que pode matar tanto a alma, pode mandar a alma tanto para o inferno como para o céu. Só Ele tem esse poder de mandar para a gente para o céu ou para o inferno. Ele tem esse poder. Então, gente, vamos ser sábios, né? Vamos temer a Deus e buscar a sua vontade. Infelizmente, meu site, minhas postagens têm muito pouca visualização. Mas na palavra diz que muitos entrarão pela porta larga, e a porta estreita, onde poucos entrarão, poucos vão querer entrar. Que Jesus seja a razão da vida de vocês, se ainda não é. E agradeço, né? Agradeço a Deus por estar cooperando com a obra dele. E cada vez mais eu quero aprender a obedecer ele para fazer o certo aqui nesse mundo, em nome de Jesus. Obrigado e amém.